Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com as nossas aulas de substantivo. Nós vamos falar sobre a flexão dos substantivos compostos. A gente sabe que há algumas regrinhas especiais e devem ser respeitadas, então fique atento, tá? Muito bem, olha só, o que acontece quando eu tenho um substantivo composto? Vejam que existe aqui uma diversidade nessa composição. Substantivo que se une com outro substantivo. Aqui a gente tem um substantivo que se une a um adjetivo a um substantivo, e assim nós vamos ver as outras composições, certo? Então vamos ver como se comportam essas composições e como se comporta cada uma delas, tá? Então vejam aqui. A primeira composição se dá por meio de um substantivo mais um substantivo. Simplesinho, a princípio, o que acontece? Substantivos flexionam, não é isso? Beleza, então se eu juntar dois, ambos vão flexionar, tranquilinho. Por exemplo, olha aqui, ó. Couve-flor, couves, flores. Olha só que bonitinho, coisa mais amor. Ótimo, é isso aqui, essa palavra flexiona dessa forma, tá certinho. Agora observem que eu fiz um esqueminha um pouco diferente aqui embaixo. Tem um substantivo, mas substantivo da mesma forma que ali. Só que é o seguinte, há uma regra na gramática que diz o seguinte: quando eu tenho a união de dois substantivos e o segundo termo limita o significado do primeiro, apenas o primeiro pluraliza. Está lá na gramática essa regra. Só que com o tempo isso se modificou. Nada a ver com reforma ortográfica, é outra coisa. Isso aqui é a evolução da língua, a língua está se modificando, tá? Então, o que acontece neste caso? Aqui, se esse limitar significa semelhança, função. Tá? Então, qual é a semelhança? Qual é a função? Exatamente aí é que determina a limitação. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, plural de homem-rã, de acordo com a regra que há algum tempo era uma regra específica, ela não variava. Embora os gramáticos até comentassem que muitas vezes é difícil de identificar se realmente esse segundo termo limita o significado ou não, né? Eles colocavam isso lá como regra. Hoje, como a língua está em evolução e os outros, os autores, ou seja, os romancistas, aqueles que são considerados bons autores, serão usados e são usados como referência, apresentam já plural em ambas. E aí isso já está até adicionalizado. Então o que vai acontecer? Homem-rã, pela regra, homens, rã, apenas o primeiro termo pluraliza. Então, agora, com uma nova aceitação, então, aparece também a possibilidade de homens rãs. O mesmo vai acontecer com navios escola. E aí, a possibilidade de navios escolas. Salários, família. Olha aqui. Bonitinho, coisa mais amor, ó, salários, famílias. Bom, por que eu não coloquei estas duas possibilidades, então, aqui para couve-flor? Porque não havia esta possibilidade. Não, mas ele não limita, não é uma semelhança? Pois então. Só que isso aqui já estava assim, dessa forma, engessado, dessa forma, ficou, não havia outra possibilidade. Certinho? Por exemplo, peixe-espada, peixes-espada, mesma história, né? Vai continuar aqui mesmo, decreto-lei, decretos-lei, decretos-leis. Então, há outros substantivos, mais substantivos que o substantivo mais substantivo que vão variar dessa forma. Certinho? Facinho, né? Muito bem, queridos. Agora aqui, substantivo mais adjetivo. Aqui não tem frescura. Aqui não tem essa história de pode, não pode. Substantivo mais adjetivo, variam ambas, não mudou nada. Então, amor perfeito, amores
perfeitos. Muito bom. Adjetivo mais substantivo. Ambas pluralizam. Boas vidas. Tá? Numeral mais substantivo. O numeral flexiona, substantivo também. Portanto, segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras, primeiros ministros. Então, sempre que houver a flexão do numeral, a junção de um numeral mais o substantivo, haverá a flexão de ambos. Facinho, né? Muito bem. Bom, agora aqui nós vamos falar de uma situação já um pouco diferente. Aqui todas essas palavras variam, né? O substantivo, o adjetivo, o numeral. Porém, palavras invariáveis, como um advérbio, então aqui, ó, ou um prefixo, então esse prefixo que não varia, vai acontecer a variação somente aqui, por exemplo, do particípio, do adjetivo. Então, como é que isso vai acontecer? Facinho. Abaixo assinado, o abaixo assinado, os abaixo, é óbvio que não existe abaixos, né? Então, é um advérbio, os abaixo assinados. A sempre viva é uma flor, né? Então, a sempre viva, as sempre vivas. O vice-presidente, os vice-presidentes. Olha ali, facinho, né? Muito legal. Bom, o que acontece então quando eu tenho palavras repetidas ou semelhantes? Por exemplo, reco-reco, o que vai acontecer? O reco-reco, os reco-recos. O corre-corre, vamos abrir aqui em dois. Por que eu vou abrir em dois? Olha que interessante. Nesse caso, eu tenho dois verbos. Se formos considerar que um verbo não varia, não deveria haver variação aqui. Porém, a norma culta diz o seguinte: no caso de duas palavras repetidas, dois verbos repetidos, eu vou dizer o corre-corre, os corre-corres, variando apenas o segundo termo, ou ainda há a possibilidade de dizermos os corres, o que fica bastante feio, né? Não acho legal. Mas aqui, ó, isso é uma possibilidade da norma culta. E aqui as semelhantes, no caso do ping-pong, os pingue-pongues. Olha só, muito facinho, né? Certo, queridos? Então, aguardem a próxima aula ainda dos compostos. Um abraço.